Olá, amados, eu cumprimento todos na graça e paz do Senhor e eu venho, através desse vídeo, impulsionada e encorajada pelo Espírito Santo, a tratar de um assunto muito importante para todos nós. No livro de João, capítulo 3, versículo 3, a palavra diz assim: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que era o nascer de novo? O nascer de novo em Cristo, já que Jesus disse que é uma necessidade, é um critério a ser observado para nós entrarmos no reino de Deus. Sem isso, a gente não vai entrar no reino de Deus. Mas em uma série de vídeos nós vamos explanar sobre esse assunto, o que é o nascer de novo, que Jesus Cristo falou aqui em João, capítulo 3, versículo 3, a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, nas próximas gravações, quem estiver me acompanhando, nós vamos tratar deste assunto, o nascer de novo, que é uma condição para que nós entremos no reino de Deus. Nós vimos Jesus falando sobre uma condição para que todos nós homens, todos nós da terra, possamos ver o reino de Deus. Ele diz assim em João 3,3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus aqui coloca como condição o nascer de novo, para que nós então possamos ver o reino de Deus. Mas eu quero trazer mais um texto aqui da palavra de Deus, reafirmando isso que Jesus afirmou em João 3,3. Esse texto está em Efésios 4, de 22 a 24, e diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, aqui nesse texto, a palavra está nos convidando a abandonar aquele homem cheio de concupiscências, e que nós nos revistamos, que esse novo homem, ele nos cubra, um novo homem, segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Por que nós devemos nascer de novo? Vamos tentar entender esse tema, entender o porquê nós devemos nascer de novo. Bom, o motivo que nós devemos nascer de novo, para nós podermos entender esse motivo, a gente tem que começar lá atrás, lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou o homem e criou uma mulher, Adão e Eva, pôs no Jardim do Éden, Deus deu-lhes uma ordem, e essa ordem está descrita em Gênesis 2, 16, 17. Se você tem Bíblia, pode acompanhar. Está escrito assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus está colocando aqui uma ordem, uma afirmação: certamente vocês vão morrer, se comer vocês vão morrer. A palavra de Deus diz também que a serpente, sendo astuta, enganou a mulher proferindo uma mentira. Qual foi essa mentira? Ela está descrita em Gênesis 3:4, e a serpente disse assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Veja que o que a serpente disse é justamente o contrário do que aquilo que Deus disse. Deus não é homem para mentir. Então a serpente foi lá e falou algo que é justamente ao contrário do que Deus disse. Quem era a serpente? Eu quero trazer esse questionamento e esse esclarecimento para que os irmãos conheçam. Em Apocalipse 20, versículo 2, diz assim:
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e a amarrou por 1000 anos. Então, assim, Apocalipse é bem claro em afirmar que a serpente, aquela figura da serpente no Jardim do Éden, ela é o diabo, Satanás. Então, o diabo transfigurado de serpente foi e enganou a mulher proferindo uma mentira, dizendo algo contrário ao que Deus disse. Quem é Satanás? A Bíblia nos traz em João 8,44, João 8,44 diz assim: Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Preste atenção. Satanás, transfigurado de serpente, lá no jardim proferiu uma mentira, falou algo contrário ao que Deus disse e enganou a mulher, consequentemente enganou ao homem. O que aconteceu depois? Então o homem e a mulher desobedeceram a Deus e comeram da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está relatado em Gênesis 3:6 e diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então vejam que além de desobedecer a ordem de Deus, né, Deus diz: não comereis, porque quando comeres certamente morrerás. A serpente foi lá e enganou a mulher e disse: olha, não vai morrer. Né? E a mulher foi lá, viu que a árvore era desejável para dar entendimento, para dar conhecimento, né? E foi lá e comeu do fruto, desobedecendo a Deus. Então esse foi o fato que nos tornou caídos. Após a desobediência, o homem se encontra numa condição de criatura de Deus, porque fomos criados por Deus, né? Mas contaminados com a natureza do pecado. Satanás plantou essa natureza a partir do momento que ele proferiu a mentira e o homem, representando ali a humanidade, o primeiro casal representando toda a humanidade, foi lá e desobedeceu a Deus, pegou do fruto e comeu. Então, a partir desse momento, o homem ficou contaminado com o pecado. E a partir daí, então, contaminado com o pecado, como afirma João 8,44, vós tendes por pai o diabo. Então, assim, nós somos criaturas de Deus, mas com uma natureza pecaminosa por conta dessa desobediência que aconteceu lá no Jardim do Éden, por conta da mentira que Satanás veio a enganar Adão e Eva lá no jardim. Então, o que a Bíblia diz? Qual a nossa condição? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Bom, esse é o motivo pelo qual nós precisamos nascer de novo. A nossa pergunta inicial: por que devemos nascer de novo? Devemos nascer de novo porque a nossa natureza foi corrompida através da desobediência por causa da mentira proferida pela serpente, que nós vimos aqui na Bíblia, que é Satanás, né? A antiga serpente, que é Satanás, e lá no Apocalipse ela vai ser chamada como grande dragão, porque ela está se alimentando, né, da humanidade que consome aquilo que lhe é próprio, que é a mentira. Então, como nós vimos em Efésios 4, 22 e 24, nós devemos abandonar essa velha natureza. Que velha natureza é essa? Essa natureza caída, onde o homem desobedeceu a Deus, essa natureza imposta pela serpente. Nós devemos abandonar essa natureza e nos revestir de uma nova natureza. Bom, mas isso é assunto para a gente ver nas próximas gravações. Nós temos muito a falar sobre o novo nascimento. A consequência da desobediência.
Nós vimos também que em Gênesis 2, 16, 17, Deus deu uma ordem ao homem. Deus ordenou algo ao homem quando ele criou o homem e mulher e colocou no jardim do Éden, né? E ele deu uma ordem ao homem. Ele disse, de toda árvore do jardim comerás, contudo da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque quando comerdes dela certamente morrerás. Né? E nesse episódio, né, em Gênesis 2 também conta que a serpente, nesse caso aqui a serpente nós vimos também nos estudos anteriores, que ela se trata de Satanás transfigurado de serpente, né? Ele sendo mais astuto mentiu para a mulher e disse em Gênesis 3:4 não morrerás, né? Ele proferiu uma mentira para a mulher então viu que a árvore era boa para dar entendimento e para o alimento, e ela comeu e deu a seu marido também. Então, em Gênesis 3:6, o homem consuma essa desobediência comendo desse fruto, tanto o homem quanto a mulher. E no momento em que o homem e a mulher desobedeceram, comendo do fruto que Deus havia dito para não comer, eles conheceram a morte, porque Deus disse, certamente morrerás. E Deus não é homem para que minta. E o homem, de fato, ele experimentou neste momento a morte. E essa morte, ela se refere de duas mortes. A primeira morte é a morte física, né? E a segunda morte, a morte espiritual. A morte física, ela está descrita em Gênesis 3:19. Lá diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, antes de Gênesis 3:19, Deus não havia ordenado isso ao homem, né? Então, sendo o homem criado à imagem e semelhança de Deus, subentende-se que ele também era eterno. Já visto até esse momento, ele não tinha isso como uma ordenança. A partir da desobediência, então, é-lhe ordenado que ele torne ao pó. Então, ele passaria de uma condição de eterno para uma condição de mortal. Essa seria a morte física. A condição original do homem era de natureza procedente de Deus, sem malícia e sem maldade, sem pecado. Com a desobediência, o homem então ele sofre a queda, e passa de vida eterna para a mortalidade. Após a desobediência, o homem adquire a natureza do pecado, ficando separado de Deus, e isso se refere à morte espiritual. E nós temos aí algumas passagens que relatam isso na Bíblia. Essa morte adquirida pelo homem através da desobediência lá no Jardim do Éden, ela foi transmitida para todos os homens, como se fosse um vírus. Então, a partir do momento da desobediência de Adão e Eva, todos os homens que nasceram após, a gente sabe que Adão e Eva foram os primeiros homens a habitar a terra, então a partir daí todos os homens também herdaram essa natureza de pecado separado de Deus, que existiu em Adão e Eva lá no Jardim do Éden por conta da desobediência. E a palavra de Deus diz em Romanos 5:12 assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Em Romanos 3:23 diz também: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, assim, todos que nasceram após, eu, você, todos nós herdamos essa natureza caída, essa natureza desobediente, essa natureza pecaminosa, e isso é algo independente da nossa vontade. Então, por esse motivo que nós precisamos nascer de novo, porque a nossa natureza, ela é uma natureza procedente da desobediência, procedente do pecado, justamente porque nós herdamos essa natureza de Adão e Eva, e porque Adão e Eva pecaram e foram separados, foram destituídos da glória de Deus. No momento então da desobediência, quando Adão e Eva, sendo eles criados em imagem e semelhança de Deus, eles desobedeceram, a imagem de Deus que estava neles foi distorcida. Com o seu entendimento cegado, o homem passa então nesse momento a ser controlado em todos os seus aspectos pela perversidade, pela maldade, vivendo agora em rebelião contra Deus. E isso está relatado em Efésios 4:18, que diz assim:
obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Por isso mesmo que lá em Efésios 4, 22, 24, quando nós vimos nos estudos anteriores, diz que é uma questão de natureza, né? Então, respondendo à nossa pergunta inicial, por que devemos nascer de novo? Devemos nascer de novo porque a nossa natureza é uma natureza perversa e pecaminosa, herdada lá de Adão e Eva, porque Adão e Eva pecaram, eles desobedeceram a Deus, pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E quem peca, o salário do pecado é a morte, a Bíblia diz. Então, nesse momento que eles pecaram, eles conheceram a morte, assim como também Deus havia dito, a partir do momento que da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês comerem do fruto, certamente morrerás. E eles conheceram a morte. Vimos aí 2 tipos de morte, a morte física e a morte espiritual, a separação de Deus com o homem. Então, por que devemos nascer de novo? Devemos nascer de novo porque a nossa natureza é uma natureza que desagrada a Deus. E lá em Efésios 4, 22 e 24 diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Que coisa linda, né? Então, quando Jesus conversou com Nicodemos, teve aquela conversa em Nicodemos, está relatado em João 3,3, e ele disse a Nicodemos assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que Jesus estava falando isso? Jesus estava dizendo isso justamente porque ele conhece a condição em que nós estamos, a condição em que nós nascemos. E nós precisamos conhecer essa verdade e conhecer como que nós podemos nascer de novo. E esse é o tema dos próximos tópicos. Nesse episódio nós vamos falar sobre o que é nascer de novo. Vamos ver que o nascer de novo é uma questão de natureza. Tô aqui no cantinho do vídeo por conta daquela luz ali para não atrapalhar vocês, tá? Peço até desculpa por causa da voz, que também tô gripada, mas vamos lá, o reino de Deus é mais importante. Nós vimos também em Efésios 4, 22 e 24, desde lá do início dos estudos, que necessitamos desfazer da velha natureza e nos revestir de uma nova natureza. Bom, então até aí nós chegamos a uma conclusão. Nascer de novo é Deus tirando a nossa natureza perversa e nos dando uma nova natureza. Então, nascer de novo é uma questão de natureza. Quando Jesus disse a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ele estava falando de uma questão de natureza, de troca de natureza. E nós precisamos de conhecer isso para que isso aconteça conosco. Então, em Efésios 4, 22 e 24 diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos revistais, renoveis o espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Então, se lá no jardim do Éden, através de um engano, de uma mentira proferida por diabo e Satanás, o homem ele desobedeceu e pecou e se separou de Deus, então a palavra nos convida a nos revestir de um novo homem segundo Deus, não mais segundo o diabo e Satanás, mas segundo Deus, criado em verdade, em justiça e em santidade. Nascer de novo, então, nós podemos concluir que é Deus tirando o nosso coração de pedra e nos dando um novo coração, tirando o espírito da desobediência que foi implantado lá no jardim do Éden, quando a serpente enganou o homem, a serpente na verdade era Satanás, transfigurado de serpente. Satanás enganou o homem, então ele plantou ali o espírito da desobediência. Então é Deus tirando o espírito da desobediência e nos dando o próprio espírito dele, o próprio espírito de Deus, para que dessa forma
possamos praticar não mais as obras que desagradam a Deus, mas sim as que agradam a Deus. Em Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele disse assim, dessa forma, isso está relatado no capítulo 36, versículo de 26 a 27, e diz assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis. Preste atenção, isso aqui é o profeta Ezequiel profetizando lá no capítulo 36 do livro de Ezequiel. Se você tem Bíblia em casa, acompanhe, abra e acompanhe. A gente pode perceber que o nascer de novo é algo que nós bastamos conhecer. É algo que procede não de nós, mas da vontade de Deus, porque Ele diz, através do seu profeta: E vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos. Então Deus vai nos fazer, a partir do momento que nós conhecemos essa verdade do nascer de novo, Deus vai fazer essa transformação em nós. Deus vai trocar a nossa natureza, aquela natureza perversa que nós adquirimos, que nós herdamos de Adão e Eva lá por conta da desobediência no Jardim do Éden. Então Deus vai tirar essa natureza da desobediência implantada por Satanás e vai nos dar a própria natureza dele. Para que ele vai dar essa natureza? Ele vai dar essa natureza para que nós andemos nos estatutos de Deus e que nós guardemos os juízos de Deus e observemos os juízos de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já nasceu de novo? Você tem certeza do seu novo nascimento? Eu quero te alertar para o quanto isso é perigoso. As pessoas nas igrejas estão dormindo, achando que isso não vai acontecer agora, que isso não é para mim e eu não preciso disso. Olha, Jesus disse: se você e eu não nascermos de novo, nós não veremos o reino de Deus. Você pode ser uma pessoa importante, você pode ter uma posição importante, você pode ter uma faculdade ou não, você pode ser uma pessoa importante ou não, você pode ter dentro da igreja um status importante ou não, né? Mas tendo ou não tendo, se você não nascer de novo, se eu não nascer de novo, nós não veremos o reino de Deus. Então preste atenção, Jesus disse em João 3,3: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E essa é a pergunta que eu deixo para você. Você já nasceu de novo? Isso é urgente, isso é para já, isso é para ontem. Nós precisamos conhecer essa verdade, que é o plano de Deus para a salvação, o nascer de novo. Hoje nós vamos ver como nascer de novo. Nós vamos entender que o nascer de novo é algo que não procede de nós, mas sim que procede do próprio Deus. Bom, e agora, como eu faço para nascer de novo? Já que nós vimos o porquê devemos nascer de novo, Jesus disse que nós devemos nascer de novo, nós vimos o porquê que devemos nascer de novo e vimos o que é o nascer de novo. E agora, como é que a gente faz para nascer de novo? Bom, se essa é a sua pergunta também, então vamos respondê-la. A primeira coisa que nós devemos saber sobre esse respeito é que o nascer de novo não procede de nós. Não há nada que eu nem você possamos fazer para que nós nasçamos de novo. Com as nossas próprias mãos e com os nossos próprios esforços, nós não podemos fazer nada para nós nascermos de novo. Isso está descrito em João 1,13, diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nascer de novo é algo que acontece em nós, mas que não procede de nós, procede de Deus. Deus fará isso em nós.
Também em Tiago 1,18 diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Por que a palavra de Deus diz que nós, a partir do momento que nós formos gerados pela palavra da verdade, pela vontade de Deus, nós vamos ser feitos primícias de suas criaturas? Bom, se nós fomos contaminados com o pecado lá no Jardim do Éden, então antes do pecado nós tínhamos uma natureza diferente dessa. Nós tínhamos uma condição original a qual Deus nos criou e colocou no Jardim do Éden. Qual era essa condição original? Uma natureza procedente de Deus, sem malícia, sem maldade e sem pecado. É essa natureza, é essa condição que Deus quer restaurar em nós a partir do momento do novo nascimento. E refrisando, não há nada que nem eu nem você possamos fazer para que isso aconteça. Isso provém de Deus, isso é vontade de Deus. Bom, então se eu sozinho não posso nascer de novo, quem pode fazer isso por mim? Deus pode fazer isso por nós. Deus realiza isso em mim e realiza isso em você. E é de graça. Veja o que fala Efésios 2,8. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então veja que não é nada que procede de nós, não provém de nós, eu não posso fazer nada para que isso aconteça, mas isso provém de Deus. Bom, se até aqui então nós já sabemos, né? Por que devemos nascer de novo? Devemos nascer de novo porque temos uma natureza perversa contaminada com o pecado da desobediência lá no Jardim do Éden. Se nós já sabemos o que é um novo nascimento, o novo nascimento é a troca da nossa natureza. Essa natureza contaminada com o pecado, então Deus vai trocá-la pela sua própria natureza. Se já entendemos isso e já somos sabedores também que se não nascermos de novo, nós não vamos poder ver o reino de Deus, isso foi Jesus quem disse lá em João 3,3. E que pelo nosso próprio esforço de si mesmo, de nós próprios, não podemos nascer de novo. Então, se nesse momento o desejo de seu coração é nascer de novo, então vamos pedir ao Pai, porque só Deus pode fazer isso em nós. É uma obra que só Deus pode fazer isso. Vamos fazer isso juntos? Feche seus olhos e ore comigo. Pai amado, de misericórdia, por Tua graça, nós sabemos, nós confessamos neste momento que com essa natureza que temos não podemos entrar no Seu reino, não podemos ver o Seu reino. Pai, por Sua misericórdia e por Sua graça, troca a nossa natureza e nos faça nascer de novo. Amém. Se você fez essa oração comigo, pode ter certeza que a partir desse momento Deus vai trabalhar na sua vida. E Ele vai fazer essa obra porque Ele diz na palavra dEle que Ele faz isso. Isso procede dEle, da vontade dEle, e Deus não mente. Deus não é homem para mentir. Mas como Deus nos faz nascer de novo? Você sabia que o plano de Deus passa pela cruz? Isso mesmo, exatamente. Foi justamente lá na cruz que Deus nos fez nascer de novo. Como diz lá em João 3,3, aquela conversa de Jesus com Nicodemos: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Jesus estava se referindo justamente ao que ele ia praticar na cruz, a obra que ele ia praticar na cruz. Ou seja, foi lá que Deus fez morrer a minha e a sua natureza corrompida, né? Foi corrompida lá no Jardim do Éden, com a desobediência e o pecado, como diz lá em Gênesis 3,6. E me deu da sua própria natureza, uma natureza santa, igual diz em Ezequiel 36:26, como nós já vimos nos vídeos anteriores, para que assim dessa forma eu e você pudéssemos nos reconciliar com Deus, porque em Romanos 3:23 diz que destituídos estamos da glória de Deus. Então, desta forma, lá na cruz, Deus nos reconcilia com Deus, nos dando uma nova natureza. E como Deus fez isso lá na cruz? Bom, se essa é a sua pergunta, eu vou te responder agora.
Isso foi realizado em um processo com 3 etapas. Lá na cruz aconteceu um processo com 3 etapas. Quais são essas etapas? Eu e você fomos crucificados juntamente com Cristo na cruz. Esse é o primeiro processo. Essa é a primeira etapa, na verdade, né? Eu e você morremos juntamente com Cristo. Essa é a segunda etapa. E a terceira etapa, eu e você ressuscitamos juntamente com Cristo. Mas como? Como, Patrícia? Eu não estava lá. E aí? Como é que aconteceu isso? Exatamente, olha, eu e você não estávamos lá, mas o meu e o seu pecado estavam lá. Estavam lá sobre Jesus. E como eu fui crucificado, morri e ressuscitei. Como que isso aconteceu? Então eu não estava lá, mas os meus pecados estavam lá. E os pecados que estavam lá seriam todos os pecados, os que eu já cometi, os que eu havia de cometer, os pecados que já haviam sido cometidos pelas pessoas que nasceram antes de Jesus e os pecados que haviam de ser cometidos por todos que nasceriam após Jesus. Todos esses pecados estavam sobre o corpo de Jesus. E foi esses pecados que culminou com a vida de Jesus. Para você ter uma ideia, 740 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, ele falou sobre essa obra lá na cruz, que ia acontecer e que Deus ia fazer comigo e com você lá na cruz. Veja bem, em Isaías 53:6 ele diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, esse ele é Jesus, a iniquidade de todos nós. A iniquidade de quem? Da comunidade X, da comunidade Y, a iniquidade da Patrícia, a iniquidade de sua? Não. A palavra diz que fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos. Então isso inclui a mim, isso inclui a você, isso inclui todos que vieram antes de Jesus e todos que viriam após a Jesus. Veja, em Isaías 53:11 diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, e aqui está se referindo a Jesus, justificará muitos. Esses muitos se refere a eu e a você também, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Jesus levou toda a iniquidade, todo o pecado que tinha em mim, que tinha em você, esse pecado que nós herdamos, adquirimos, como vimos nos vídeos anteriores, nós herdamos, a partir da desobediência no Éden, nós herdamos essa natureza de pecado lá de Adão e Eva, e Jesus lá na cruz, ele nos atraiu àquela cruz, e lá em Jesus estavam os meus e os seus pecados. Glórias a Deus. Veja no versículo seguinte, em Isaías 53:12, na parte B diz assim: mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Quem são os transgressores? Os transgressores é eu, é você, somos nós que temos essa natureza pecaminosa. Então foi assim que Deus nos fez nascer de novo. Deus incluiu o meu e o seu pecado lá na cruz de Jesus. E o meu e o seu pecado foi crucificado lá naquela cruz, para que dessa forma eu e você pudéssemos ter uma vida nova, pudéssemos ter uma natureza nova, uma natureza livre de pecado, uma natureza santa proveniente de Deus, como diz lá em Ezequiel, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro processo, que é eu e você fomos crucificados juntamente com Cristo. Mas como? Aí você me pergunta, como que nós fomos crucificados junto com Cristo? Bom, quando Jesus foi crucificado, ele atraiu em seu próprio corpo, ele me atraiu. E foi ele mesmo quem disse isso. Está descrito em João 12:32. Se você tem Bíblia em casa, pode acompanhar. Ele disse assim: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim.
Então foi isso que Jesus fez. Quando ele foi levantado da terra na cruz, ele me atraiu em seu próprio corpo. Ele atraiu você no próprio corpo dele. E quando Jesus foi, então, pregado naquela cruz e foi levantado, ele nos atraiu junto com ele e assim levou sobre o seu próprio corpo o pecado de toda a humanidade. Inclusive, isso nós vimos na última gravação, está descrito em Isaías 53:6, né, que diz assim: mas o Senhor fez cair sobre ele, né, o Senhor Deus fez cair sobre ele Jesus, a iniquidade de todos nós, o pecado de todos nós. Aquele pecado, né, aquela iniquidade que nós adquirimos lá no Jardim do Éden, aquela natureza pecaminosa, aquela natureza perversa que nós fomos contaminados lá no Jardim do Éden. Então Jesus, o Senhor Deus fez cair sobre o corpo de Jesus a iniquidade de todos. Mas quem são esses todos? Esses todos é eu, esses todos é você, esses todos são todos que nasceram antes de Jesus e todos que viriam a nascer após a Jesus. Então isso engloba toda a humanidade. Jesus tomou sobre o seu próprio corpo a iniquidade, o pecado de toda uma geração, de toda a humanidade, para que assim, dessa forma, a gente pudesse ser livre daquela natureza, né? Como diz lá em Efésios 4, 22, 24, que é uma questão de natureza, né? Que a partir do pecado nós adquirimos então essa natureza perversa, mas a partir da obra de Jesus e do nascer de novo, né? Nós trocamos essa natureza perversa pela natureza divina de Deus. E inclusive isso está descrito em Romanos 6,6, diz assim: sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, ele, Jesus, né? Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, descrito em Romanos 6,6, que o corpo do pecado estava sobre o corpo de Jesus, e dessa forma esse corpo do pecado foi desfeito. E tem umas versões que eu gosto, que diz assim: para que não sirvamos mais ao pecado como escravos, porque o pecado ele escraviza o homem. E sendo assim, se eu acredito nessa verdade, então eu já posso confessar o que está escrito em Gálatas 2,20, é um versículo que realmente fez a diferença na minha vida. Em Gálatas 2,20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se você crê nessa verdade, em que nós fomos com Cristo crucificado naquela cruz, então nesse momento nós podemos fazer igual ao apóstolo Paulo lá em Gálatas 2,20, onde ele confessa essa verdade, uma demonstração de que ele verdadeiramente cria nas palavras de Jesus. E eu e você podemos fazer isso agora. Podemos confessar que realmente nós cremos nessa verdade de Jesus. Vamos confessar isso? Diga comigo assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia! Se você confessou isso, então Deus já está trabalhando em sua vida, porque com a boca se confessa e com o coração se crê, e assim acontece o novo nascimento nas nossas vidas. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho como eu e você morremos e fomos sepultados juntamente com Cristo. Então, quando Jesus foi pregado na cruz e ele foi levantado, quando essa cruz foi levantada da terra e Jesus estava pregado nessa cruz, a palavra diz, como vimos lá em João 12:32, que Jesus nos atraiu em seu próprio corpo.
Então eu e você fomos atraídos para o corpo de Jesus. Neste momento, então estando nós no corpo de Jesus Cristo, a palavra nos diz que após isso Jesus morreu e eu e você também morremos junto com Jesus. Veja o que diz 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E veja o que reafirma Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, se Jesus nos atraiu em seu corpo, isso quem está dizendo não sou eu, é Jesus. Ele disse lá, em João 12,32, eu quando for levantado da terra, atrairei todos ao meu corpo. Então, se quando Jesus foi levantado, ele nos atraiu, e lá na cruz ele permaneceu, e lá ele morreu, e eu estava lá, então eu também morri. É como diz aqui Romanos 6, como diz 2 Coríntios 5,14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Nós temos que julgar assim, não existe outra alternativa. Se eu estava no corpo de Cristo e Cristo morreu, então todos nós morremos juntamente com Cristo, é o que diz a palavra de Deus. Então, quando o nosso velho homem morreu junto com Cristo, porque nós vimos nas gravações anteriores que Jesus nos atraiu e nós morremos na cruz com Cristo, mas eu não estava lá, mas os meus pecados estavam lá. Então aquele meu velho homem, aquela natureza velha contaminada pelo pecado e pela desobediência lá no Jardim do Éden, foi ela que foi atraída no corpo de Jesus e foi ela que morreu juntamente com Jesus. Então quando o nosso velho homem morre com Cristo, então definitivamente nesse processo nós somos libertos da servidão do pecado, porque o pecado ele escraviza o homem. O homem ele não consegue ficar sem o pecado. O homem não consegue ter uma vida pura, uma vida santa, contaminado com aquela natureza lá do Jardim do Éden, a natureza da desobediência. E a partir do momento em que o meu velho homem morre na cruz junto com Cristo, então aí sim eu sou liberto dessa servidão, dessa escravidão do pecado. E aí sim, estando em Cristo Jesus, ficamos livres então para viver para Deus. É o que diz em Romanos 6,11. Preste atenção e confira na sua Bíblia. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, amém por isso, Então, quando o nosso velho homem morre na cruz, a gente fica liberto da escravidão do pecado, da servidão do pecado e ficamos livres, então, para adorar a Deus, para viver uma vida santa, separada para Deus. Mas não somente morremos com Cristo, também fomos sepultados junto com Ele, para que pudéssemos também participar da sua ressurreição, ganhando uma nova vida. Veja o que diz em Romanos 6,4, diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, se nós fomos atraídos em seu corpo, se nós fomos crucificados com Ele, se nós morremos com Ele e fomos sepultados com Ele, então isso ocorreu para que nós também tenhamos direito, na sua ressurreição, ter uma nova vida. E é assim que acontece o novo nascimento. E é justamente isso, sobre como fomos ressuscitados juntamente com Cristo, que nós falaremos no próximo vídeo, se claro assim o Senhor nos permitir. E se cremos verdadeiramente nisso, então Deus fará a obra em nossas vidas, porque nós não podemos fazer nada para que nós nasçamos de novo. É uma obra exclusiva de Deus. Nós precisamos apenas crer que Deus realizará isso em nós. E se você creu nessa verdade que diz na palavra de Deus, você pode pegar a sua Bíblia e conferir os versículos. Está escrito na palavra de Deus assim. Se você crê, então Deus fará a obra na sua vida.
Olá, amados, dando sequência ao estudo sobre o novo nascimento, eu descobri algo extraordinário. Eu já estou no céu, e você? Mas como isso, Patrícia? Bom, vamos descobrir isso agora. E nós então, através de Jesus, com esse pecado que caiu sobre o corpo de Jesus, Deus nos fez nascer de novo para nos dar uma nova natureza. E isso aconteceu em 3 processos lá na cruz. Isso passou pela cruz, isso aconteceu em Jesus lá na cruz e eu estava lá. Mas como isso aconteceu? 3 processos. Um processo com 3 etapas, na verdade, Eu e você fomos crucificados juntamente com Jesus e isso está afirmado em João 12:32, E eu e você morremos e fomos sepultados juntamente com Jesus e isso está descrito em 2 Coríntios 5:14. E agora por causa disso, eu e você estamos já no céu. Mas por que nós já estamos no céu? Porque eu e você ressuscitamos junto com Cristo. É verdade, a palavra afirma isso. Em Efésios 2:6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, esse Ele aqui é Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só que maravilha, Ele nos fez assentar. Então nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso que afirma a palavra. Quando Jesus ressuscitou, se eu estava incluída no corpo dele, se eu fui atraída no corpo dele, se eu morri lá na cruz com ele, se eu fui crucificada e sepultada, se eu morri, fui crucificada, se eu morri, fui sepultada com ele, então logo eu e você também fomos ressuscitados junto com Cristo, porque nós estávamos no corpo dele. Veja o que diz em Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Por que pela graça? Bom, porque eu e você, a nossa condição é aquela do jardim, Houve o pecado contaminou a todos que nasceram após Adão, isso inclui eu e você. E isso inclui dizermos que estávamos condenados à morte eterna, porque estávamos contaminados com aquele pecado lá que aconteceu no jardim. Mas sem precisarmos fazer absolutamente nada, sem precisarmos fazer nenhuma ação, nada, Ele, Jesus, nos deu direito à vida eterna novamente. Como? Através desse processo na cruz. Então, essa natureza que estava contaminada, ela foi trocada lá na cruz por esse processo. Eu fui atraída no corpo de Jesus, eu fui crucificada com Jesus, eu morri com Jesus. Quando Jesus foi sepultado, eu também fui sepultada com Jesus, por isso que o vídeo anterior fala, eu estava no sepulcro com Cristo, eu estava lá com Ele, eu fui sepultada com Ele. E quando Jesus, lá no sepulcro, ressuscitou, eu também ressuscitei com Ele. E a palavra diz que eu estou assentada nos lugares celestiais, e se a palavra diz isso, eu creio, e você crê também? Eu já estou assentada nos lugares celestiais. E você? Bom, mas o que eu preciso fazer então? Se eu sou salvo pela graça, eu não merecia, mas Jesus fez isso por mim, então o que eu preciso fazer? A palavra diz em Romanos 10:9 assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vou ler de novo. Romanos 10:9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, eu não preciso fazer nenhuma obra, absolutamente nada, eu só preciso confessar com a minha boca, eu preciso crer com o meu coração. É o que está acontecendo comigo agora. Eu estou confessando isso, contando isso a você e eu creio fielmente no meu coração que Jesus fez isso por mim. Eu não preciso fazer mais nada, eu preciso só confessar e crer e eu já serei salvo. Em Romanos 6, de 8 a 10 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos.
sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Olha que maravilhoso isso daqui. Então, se Jesus morreu e ressuscitou, e eu estava inclusa nisso, né? Você estava incluso nisso, então a morte já não tem mais domínio sobre nós. Nós voltaremos a ser assim como Deus sonhou que seria o homem quando ele colocou o homem lá no Jardim do Éden, né? Nós éramos eternos, a morte não tinha poder sobre nós. O homem viveria eternamente se não fosse a contaminação pelo pecado. E Deus quer nos dar novamente esse direito. Como? Através desse processo que Jesus Cristo fez na cruz. Eu fui atraída no corpo de Jesus, eu fui crucificada com Jesus, eu morri com Jesus, eu fui sepultada com Jesus e eu ressuscitei com Jesus. E eu não preciso fazer mais nada, eu só preciso confessar e crer e eu serei salvo. Isso é novo nascimento. Novo nascimento é isso, é esse processo. E a palavra de Deus diz, aliás, o próprio Jesus disse em João 3,3, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Eu já estou assentada nos lugares celestiais, eu já estou no céu. E você? Você crê nisso? Então comece a confessar isso e você será salvo também. É muito simples, você não precisa fazer absolutamente nada. E se nós cremos, né? Então, e confessarmos, nós seremos salvos e seremos feitos primícias das criaturas de Deus, como diz lá em Tiago 1,18, né? Que Deus nos fez tornar primícias de suas criaturas, como nós éramos inicialmente, antes do pecado entrar no mundo através da desobediência lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Bom, eu espero que essa palavra tenha realmente tocado em seu coração, porque a palavra de Deus diz, né, que ela é viva e eficaz e não volta vazia. Estou orando por você que está assistindo esse vídeo, para que realmente a palavra de Deus possa tocar fundo no seu coração. Compartilhe com quantas pessoas você puder. Vamos divulgar o reino, porque Jesus está voltando. E ele disse, aquele que não nascer de novo não poderá ver o seu reino, o reino de Deus. Que a graça e a paz de Deus esteja contigo e até a glória.